Se você busca a definição de um santo budista tibetano perfeito, uma figura serena, que medita em cavernas sem piscar, que nunca levanta a voz e que, desde o berço, já sabia que o samsara era uma péssima ideia, bem, já te aviso que Rinpoche não era essa pessoa. Ele foi um dos maiores discípulos do grande Yogi Milarepa. Mas, enquanto seu colega Gampopa era o monge exemplar que fundou monastérios e escreveu tratados perfeitos, Rinpoche era o discípulo que dava dor de cabeça. Ele era brilhante, sim, talentoso e insuportavelmente orgulhoso. Ele foi à Índia não uma, mas 3 vezes, arriscando a vida para trazer ensinamentos secretos. E quando voltou, em vez de gratidão, ele exigiu que seu mestre se curvasse a ele. Rinpoche teve uma esposa aristocrata com um temperamento terrível. Contraiu lepra, irritou Milarepa, quase foi abandonado, duvidou do mestre, se arrependeu, chorou e, no fim de tudo, tornou-se um dos maiores yogis da história do Tibete, alcançando o lendário corpo de arco-íris. Então, prepare-se, porque hoje, no Mentes Despertas, do podcast Monge no Sofá, nós vamos conhecer a vida de Rinpoche Dorje Drakpa, o homem que nos ensina que o caminho espiritual raramente é uma linha reta em direção à luz, e que quase sempre é uma espiral de quedas, teimosias, orgulho ferido e reencontros. E que, às vezes, o discípulo mais problemático é justamente aquele que se torna o espelho mais honesto para todos nós. Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se, respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Para entender Rinpoche, nós precisamos nos situar no Tibete do final do século XI. Rinpoche Dorje Drakpa nasceu em 1084, na região de Gungtang. Quando ele tinha cerca de 8 anos, o seu pai morreu, e então ele ficou aos cuidados da mãe e de um tio paterno. E conta-se que desde cedo o menino Rinpoche mostrava um talento incomum. Ele lia incrivelmente bem. É dito que as pessoas lhe davam presentes apenas para ouvi-lo recitar as escrituras. E com isso, ele ajudava a sustentar a família.
E quando ele tinha 11 ou 12 anos, aconteceu algo que mudaria a sua vida para sempre. A tradição conta que o jovem Hechung estava lá cuidando de iaques no pasto, quando veio de encontro a ele uma voz maravilhosa que o deixou completamente embriagado. E essa canção vinha de uma caverna próxima, conhecida como Caverna de Seda. Sem poder fazer outra coisa, ele seguiu o som, encantado. E lá ele encontrou Milarepa. Segundo as fontes, o grande Yogi havia acabado de sair de um retiro solitário de 9 anos e estava cantando uma de suas canções de realização. E ao ouvir, o menino foi impactado de imediato. As fontes contam que ao ver Milarepa, Hechung foi invadido por um sentimento profundo de felicidade, confiança e contentamento. E ele se sentou ali mesmo, totalmente enfeitiçado, enquanto seu gado esquecido voltava sozinho para casa. O menino Hechung soube, naquele instante, que havia encontrado o mestre que procurava. No dia seguinte, a mãe e o tio preocupados saíram em busca do pequeno arteiro e o encontraram na caverna com Milarepa. E conta-se que eles o teriam arrastado de volta para casa. Mas o menino, com a teimosia peculiar, continuava fugindo para a caverna todos os dias. E ele levava para Milarepa os presentes que ganhava lendo as escrituras. E foi Milarepa quem ensinou o garoto a prática do tumo e quem lhe deu o nome pelo qual a história o conheceria. Hechungpa, o pequeno Repa, o pequeno Yogi vestido de algodão. Mas, diferente de Gampopa, que chegou a Milarepa já como um monge maduro e erudito, Hechungpa cresceu à sombra do mestre. Ele era como um filho adolescente, brilhante, devotado, mas com uma necessidade constante de provar o seu valor e, frequentemente, achando que sabia mais do que o pai. A história de Hechungpa ganha a sua verdadeira cor quando ele decide que precisa ir à Índia. Mas não como um turista espiritual. Ele foi porque estava morrendo. A mãe e o tio dele o forçavam a trabalhar nos campos, e foi lá que Hechungpa contraiu uma terrível doença de pele que é identificada nas fontes como Ndze e frequentemente traduzida como lepra, que lá no Tibete da época era vista como o resultado de ataque de espíritos nagas. O menino bonito, o leitor prodígio, viu seu corpo se cobrir de feridas sangrentas. Foi então que 5 yogis indianos passaram pela região em peregrinação. Mesmo muito doente, Hechungpa dividiu a pouca comida que tinha com eles. Um dos yogis, comovido e reconhecendo a doença, se ofereceu para levar o jovem ao seu guru na Índia, o Mahasiddha Varakandra. Com a permissão de Milarepa, Hechungpa cruzou o Himalaia pela primeira vez. Varakandra lhe transmitiu a prática do Garuda alado do colérico Vajrapani. Hechungpa então praticou e conta-se que ele foi completamente curado. Quando voltou ao Tibete, curado e fortalecido, ele encontrou Milarepa e pediu para ser aceito novamente. Mas assim, essa viagem foi apenas o começo. Ele sentia dentro dele que não havia recompensado o seu curador indiano adequadamente. Ele se sentia em dívida, sabe?
Então ele saiu para pedir esmolas, ele vendeu a sua herança de terras por ouro e voltou à Índia uma segunda vez. E foi nessa viagem que ele encontrou outro grande Mahasiddha, Tipupa. Tipupa era um mestre crucial. Ele detinha os chamados ensinamentos da Dakini sem corpo, Khandro-Nyengyo. O próprio Naropa havia profetizado que a linhagem Kagyu precisaria desses ensinamentos. Marpa havia trazido apenas algumas partes, e Naropa disse que um futuro discípulo traria o resto. Rechungpa era esse discípulo. Ele estava trazendo o tesouro que faltava para o Tibete. E o problema foi exatamente esse. Ele sabia disso. Em sua terceira e última viagem à Índia, Rechungpa completou as transmissões. Ele teria estudado com mestres formidáveis, extraordinários. Mas, quando ele voltou ao Tibete, ele não voltou apenas com textos sagrados e mantras. Ele voltou com o ego do tamanho do Monte Everest. Ele era o jovem yogi que havia ido onde Milarepa nunca foi. Ele tinha iniciações que Milarepa não tinha. Na cabeça dele, a hierarquia havia sofrido uma singela transformação. A tradição conta que, ao retornar, Rechungpa encontrou Milarepa e fez as suas prostrações. Mas ele esperava que Milarepa se curvasse de volta. Afinal, ele agora era um mestre erudito com linhagens diretas da Índia. Milarepa, percebendo a aura de arrogância do discípulo, não se moveu, o que deixou Rechungpa profundamente frustrado. E é aqui que acontece um dos causos mais famosos da tradição Kagyu, o episódio do chifre de Yak. Eu já mencionei essa história no episódio da semana passada, que tratou da vida e da história de Milarepa. Mas ela é tão central para a vida de Rechungpa que precisamos olhar para essa história através dos olhos dele. Eles estavam caminhando juntos, e assim, do nada, começou uma tempestade de granizo. Assim, uma super coincidência, né? Milarepa, então, teria apontado para um velho chifre de iaque no chão e dito para que Rechungpa pegasse. Rechungpa, o grande erudito, obedeceu, mas obedeceu resmungando. Então, Milarepa logo entrou no chifre para se abrigar. Segundo a tradição mais sofisticada, Milarepa não diminui de tamanho e o chifre não aumenta. O milagre aqui não é um truque de encolhimento. É um paradoxo lógico projetado para quebrar a mente conceitual de Rechungpa. Lá fora, tomando granizada na cabeça, mesmo com todos os seus diplomas invisíveis da Índia, Rechungpa percebeu que sua erudição não o protegia da tempestade. O Dharma intelectual não encolhe o ego. Pelo contrário, o infla. A realidade ilusória com a qual Rechungpa estava tão apegado foi despedaçada pelo mestre que cabia onde não parecia ser possível caber. Para piorar a situação de Rechungpa, há uma outra história famosa. Conta-se que, enquanto ele foi buscar água a pedido do mestre, Milarepa pegou os preciosos manuscritos de lógica e feitiçaria que Rechungpa havia trazido da Índia e os jogou no fogo, preservando apenas os ensinamentos essenciais da Dakini. Ao voltar, quando Rechungpa viu as cinzas,
Ele absolutamente perdeu a fé e quis abandonar o mestre. Milarepa precisou lembrá-lo duramente de que o apego aos textos estava matando a experiência real. A jornada de Rechungpa não foi feita apenas de embates intelectuais. Ele era um homem de carne e osso, e a tradição não esconde as suas falhas humanas. Diferente do monge idealizado, Rechungpa se envolveu totalmente com o mundo. Conta-se que durante uma viagem ao Vale de Yarlung, ele conheceu Lhachik Dembu, a filha do governante local, e ele a tomou como esposa e consorte. Mas antes de entrarmos no casamento, nós precisamos falar sobre algo que Milarepa havia profetizado. E aqui, as palavras são de Milarepa, tá bem? Eu só estou reproduzindo, então, por favor, não me cancelem. O mestre havia avisado Rechungpa que ele encontraria uma, entre aspas, cadela perigosa, e que essa pequena joia o agarraria pela perna quando ele fosse a Yarlung. Rechungpa, repleto de confiança em sua erudição e realizações, provavelmente achou que poderia lidar com qualquer coisa. Mas eu já adianto a vocês que ele não podia estar mais equivocado. Então voltamos lá quando Rechungpa chega a Yarlung e conhece a princesa. As fontes dizem que ela o teria achado muito atraente e pedido que ele ajudasse seu pai, o rei, a se recuperar de uma doença séria. Rechungpa cumpriu a tarefa com sucesso e foi recompensado com muita riqueza e com a filha. Parecia assim um final de conto de fadas. Mas o período de lua de mel foi bem curto. O verdadeiro caos aconteceu quando Rechungpa recebeu 2 turquesas enormes. Turquesa, que é a pedra preciosa azul super valiosa, tá? E um desses turquesas tinha o tamanho do rosto de uma criança e era o maior do Tibete inteiro. A princesa desejava esses turquesas assim que colocou os olhos neles. Mas sabe o que é que Rechungpa fez? Então, ele os entregou. Sim, ele os deu a mendigos que os pediram. Se você acha que teria ficado pistola com isso, é porque vocês não conhecem a princesa Lhachik Dembu. Ela ficou tão furiosa que espancou Rechungpa com o bastão e gritava que ele era o verdadeiro mendigo. E não contente com a surra, enquanto ela o espancava, ela puxou seu cinto, deixando-o nu. Mas aqui está a parte interessante. Rechungpa não teria retalhado. Ele não se defendeu e nem atacou. Seu samaya em mantra secreto era nunca atacar ou ficar com raiva de sua consorte. Então, ele escapou magicamente, usando a veste para atravessar um rio. Foi quando ele se lembrou da profecia de Milarepa sobre a, entre aspas, cadela perigosa. Aquela era a profecia se cumprindo. Foi quando Rechungpa retornou para Milarepa, derrotado. Mas talvez aqui você se identifique. Rechungpa preferiu fechar os olhos para essa red flag e não deu fim ao seu sofrimento no casamento. Ele então voltou a Yarlung e continuou casado por mais 3 anos. Lhachik Dembu tinha um temperamento explosivo e o maltratava constantemente. Era a rotina dele. Ela, inclusive, servia comida ruim de propósito.
E Rechungpa apenas reclamava que sua prática estava piorando, que ele oscilava muito entre o torpor e a agitação. Pois é, você já tentou meditar no meio de uma guerra familiar? É bem complicado. Mas finalmente, após 3 anos de casamento infeliz, Rechungpa percebeu a verdade. Ele havia se deixado seduzir pelo conforto e pelas posses materiais. A vida doméstica, que parecia ser um caminho de realização tântrica, havia se tornado uma prisão. E ele então, de fato, abandonou essa vida e voltou definitivamente para Milarepa. A cena desse reencontro é comovente. Rechungpa teria chegado confessando suas falhas, admitindo que havia desejado conforto e que estava errado. O orgulho do jovem havia sido quebrado, não apenas pelos milagres do mestre, mas pelo peso da própria vida comum. E ele compreendeu, finalmente, que o Dharma não se tratava de uma fuga intelectual, mas de coragem de olhar para a própria fragilidade. Rechungpa foi um discípulo muito realizado, próximo de Milarepa, e recebeu ensinamentos super importantes. Mas mesmo assim, a sua imagem na história tibetana é bem controversa. E parte da resposta dos motivos disso vem das próprias narrativas tradicionais. Segundo as biografias de Milarepa e Rechungpa, houve ocasiões em que o discípulo não seguiu exatamente as orientações de seu mestre. Essas histórias ficaram conhecidas como suas 3 desobediências. Em uma delas, por exemplo, ele partiu para a Índia em busca de ensinamentos, mesmo após Milarepa ter sugerido outro caminho. Em outras ocasiões, segundo as biografias tradicionais, Rechungpa também seguiu o próprio julgamento em vez de obedecer imediatamente às instruções do mestre. As fontes apresentam esses episódios como importantes lições espirituais. Rechungpa não é retratado como um discípulo comum, mas como alguém de enorme realização, cuja personalidade forte às vezes o levava a agir de forma independente. Milarepa teria interpretado um sonho de Rechungpa como um sinal de que essas escolhas teriam consequências kármicas, levando-o a futuros renascimentos, nos quais ele continuaria beneficiando os seres por meio do ensinamento. Mas existe também outra dimensão dessa história. Estudiosos modernos que analisaram as fontes tibetanas observaram que a imagem de Rechungpa varia bastante de um texto para outro. Algumas fontes antigas o retratam de forma relativamente positiva, destacando a sua realização espiritual, sua coragem e sua dedicação à prática. Já certas biografias posteriores enfatizam muito mais os seus erros, as suas dificuldades e esses atos de desobediência. O pesquisador Peter Alan Roberts, que estudou extensivamente as tradições relacionadas a Rechungpa, sugere que sua imagem foi sendo reinterpretada ao longo dos séculos conforme as necessidades e os valores de diferentes comunidades budistas. Mas isso não significa necessariamente que alguém tenha inventado sua história, mas mostra que personagens espirituais importantes podem ser lembrados de maneiras diferentes dependendo da época, da tradição e dos autores que contam suas vidas. Talvez seja justamente aí que esteja o verdadeiro Rechungpa. Não um santo perfeito e nem um rebelde problemático,
mas um praticante extraordinário, profundamente humano, cuja determinação o levou a atravessar montanhas, suportar sofrimentos imensos e buscar o Dharma até os confins do mundo conhecido. E talvez seja por isso que sua figura continua fascinando os praticantes até hoje. Apesar de sua má reputação histórica, Rechungpa foi absolutamente crucial para a sobrevivência e expansão do budismo tibetano. Primeiro, ele trouxe ao Tibete os ensinamentos da Dakini Senkor, os Khandro Nyengyo. Naropa havia profetizado que esses ensinamentos seriam essenciais para a linhagem Kagyu. E Rechungpa foi o discípulo que completou essa transmissão. Sem Rechungpa, a linhagem Kagyu teria ficado incompleta. Segundo, Rechungpa fundou a Rechung Kagyu, uma linhagem de yogis errantes e praticantes não monásticos. Enquanto Gampopa criou a estrutura monástica institucional, Rechungpa preservou a tradição dos yogis livres, aqueles que praticam nos retiros solitários e nas cavernas, longe da hierarquia monástica. Essa tradição foi absolutamente vital para manter viva a prática meditativa profunda do budismo tibetano. E terceiro, e talvez mais importante, Rechungpa foi professor do primeiro Karmapa, do Sun Chenpa. O primeiro Karmapa recebeu transmissões de Rechungpa e as passou para os Karmapas subsequentes. E isso significa que a linhagem Karma Kagyu, uma das mais importantes do Tibete, tem suas raízes diretas em Rechungpa. O segundo Karmapa recebeu a meditação do Oceano Poderoso de um estudante de Rechungpa. E, finalmente, Rechungpa demonstrou que a realização espiritual não requer perfeição. Ele era orgulhoso, teimoso, desobediente, apaixonado, falho, e ainda assim alcançou o corpo de arco-íris. Isso é muito revolucionário. Significa que o caminho espiritual não é reservado aos santos perfeitos, e que está aberto, sim, a qualquer um que tenha coragem de olhar e de enfrentar os próprios defeitos. Milarepa teve muitos discípulos, mas a tradição sempre destaca esses dois principais que eu já falei a vocês: o Gampopa, que era como o Sol, e Rechungpa, que era como a Lua. Gampopa fundou monastérios, sistematizou os ensinamentos e criou as bases institucionais da linhagem Kagyu. Ele era a ordem, a disciplina, a estrutura monástica. Rechungpa foi para o outro lado. Ele fundou a Rechung Kagyu, a linhagem de yogis errantes, de praticantes não monásticos que transmitiam os ensinamentos secretamente, de mestre para discípulo. Com o passar dos séculos, conforme eu já contei para vocês também, a história escrita frequentemente favoreceu as instituições. Gampopa se tornou o herói oficial, enquanto Rechungpa foi muitas vezes retratado como o discípulo problema. Mas a tradição oral e muitos praticantes nunca o esqueceram. Rechungpa é amado justamente porque ele falhou. Assim como Milarepa, ele compôs as suas próprias canções de realização, e nelas não há a perfeição distante de um Deus. Há a sinceridade de um homem que tropeçou no próprio ego, que se perdeu no conforto, que adoeceu, que brigou com seu mestre e que, no final, encontrou o caminho de volta. Quando Milarepa estava morrendo, quando ele foi envenenado por volta de 1135, Rechungpa estava longe.
A tradição conta que ele teve um sonho, um pressentimento terrível de que o mestre havia partido. E então ele correu de volta, impulsionado por um anseio irreprimível. E quando chegou, os outros discípulos estavam tentando cremar o corpo do mestre, mas o fogo se recusava a acender. E só começou a arder quando Rechungpa, o discípulo Lua, se aproximou da pira funerária. Em 1161, aos 77 anos, Rechungpa chegou ao fim de sua jornada. Ele estava na ermida de Tsekong, aquele mesmo lugar onde havia passado tantos anos em retiro, cantando suas canções e ensinando seus discípulos. O discípulo, que um dia foi apressado, orgulhoso e doente, não morreu como um homem comum. Na noite anterior à sua partida, ele teria reunido seus discípulos mais próximos. Seus olhos, aqueles olhos que haviam visto a Índia, que haviam chorado diante de Milarepa, que haviam buscado desesperadamente a verdade, estavam claros, luminosos, como se já não pertencessem completamente a este mundo. E ele teria dito: amanhã, quando o sol nascer, não haverá ninguém aqui para se despedir. Não haverá corpo para cremar, nenhuma cinza para guardar. Apenas o vazio que sempre foi, retornando ao vazio de onde nunca saiu. Seus discípulos teriam ficado em silêncio. Eles compreenderam que estavam testemunhando não uma morte, mas uma transformação. Rechungpa então pediu que eles fossem meditar e que não entrassem em sua caverna por motivo algum até o amanhecer. Pediu que simplesmente permanecessem em vigília, em silêncio, como se estivessem guardando não um corpo, mas um segredo sagrado. Quando a manhã chegou, aquela manhã que marca a fronteira entre dois mundos, os discípulos finalmente entraram na caverna com o coração acelerado. Eles encontraram apenas as roupas de Rechungpa cuidadosamente dobradas e sua almofada de meditação ainda quente. Nada mais. Mas então, algo extraordinário começou a acontecer. Uma fragrância, não a fragrância comum de incenso ou flores terrestres, mas algo que não tinha nome, começou a se espalhar pela ermida. Era como se toda a compaixão, toda a realização de uma vida inteira estivesse sendo liberada no ar. E acima do lugar onde Rechungpa havia praticado pela última vez, uma luz começou a aparecer. E não era uma luz comum. Não se tratava da luz do sol ou de uma lâmpada. Era uma luz azulada, suave, que parecia vir de dentro do próprio espaço. E essa luz permaneceu ali por dias, visível para todos que se aproximavam da ermida. Os discípulos compreenderam. Rechungpa havia alcançado o corpo de arco-íris. Aquele que havia se apegado tanto aos textos indianos, à aparência, ao orgulho e ao conforto, no final, não deixou nada sólido para o mundo segurar. Ele havia dissolvido seu corpo na própria luz da realização. E o que é que significa exatamente um corpo de arco-íris? Bem, significa que Rechungpa havia compreendido que não há separação entre o corpo e a mente, entre a matéria e a luz, entre o eu e o vazio. Significa que ele havia transformado completamente sua natureza. Significa que a morte não foi o fim, mas uma libertação. E aqui está o ensinamento verdadeiro, aquele que Milarepa havia tentado lhe ensinar durante todos aqueles anos.
Rechungpa começou sua vida como um menino doente, rejeitado, sem pai. Ele tinha tudo para desistir, mas ouviu o canto de Milarepa e soube que havia algo maior do que sua dor. Ele se tornou um erudito brilhante, um viajante corajoso, um mestre respeitado. Mas quando seu ego atingiu seu pico, quando ele acreditou que havia conquistado algo, Milarepa o derrubou com um chifre de iaque e cinzas de textos queimados. Rechungpa experimentou o conforto, o desejo, a raiva. Casou-se com uma princesa, viveu em luxo e descobriu que nenhum desses prazeres poderia substituir a verdade que havia tocado. E quando finalmente abandonou tudo, o orgulho, os textos, o casamento, a necessidade de ser reconhecido, ele descobriu que havia ganhado tudo: a liberdade, a compaixão, a sabedoria que não pode ser destruída. A vida de Rechungpa nos ensina uma lição que é ao mesmo tempo perigosa e maravilhosa. A santidade não é o monopólio dos perfeitos. Ela está disponível para aquele que comete erros, que duvida, que sofre, que se levanta novamente. Ela está disponível para aquele que tem coragem de deixar que Milarepa, seja qual for a forma que ele tome em sua vida, o derrube completamente, para que possa se reconstruir como algo muito maior. O único erro fatal é parar de caminhar, e Rechungpa não parou. Ele caiu, se levantou, caiu novamente, se levantou novamente, até que, finalmente, naquela última noite em Tsekong, ele não precisou mais se levantar. Ele simplesmente se dissolveu na própria luz de quem ele sempre havia sido. Se a história do yogi imperfeito, daquele que falhou, que duvidou, que se levantou, fez sentido para você? Compartilhe esse episódio com aquele amigo que também acha que sabe tudo, mas que no fundo só está procurando o caminho de casa. Porque todos nós somos Rechungpa. Todos nós temos um Milarepa esperando para nos derrubar. E todos nós temos a possibilidade de nos dissolver em luz. Por hoje é só, queridos ouvintes. Este episódio faz parte da série Mentes Despertas. Uma jornada pelas vidas, visões e paradoxos dos grandes mestres que moldaram o caminho budista. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.